Epístola de São Paulo aos Romanos. Irmãos, estou persuadido de que os nossos sofrimentos de agora não têm proporção com a futura glória que se há de manifestar em nós. Também a criação aguarda esta manifestação dos filhos de Deus. A criação, com efeito, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela autoridade do que a sujeitou, conservando-a, todavia, na esperança, na verdade. Também a criação deverá ser liberta da escravidão da corrupção, com rumo à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque, como sabemos, toda a criação continua ainda a gemer como que em dores de parto. Não só ela, porém, mas também nós próprios, que temos as primícias do Espírito. Também nós gememos dentro de nós próprios, na expectativa da adoção dos filhos de Deus, da redenção do nosso corpo, em Jesus Cristo nosso Senhor. Propício est Domini peccatis nostris, nequando dicangentus, ubi est Deus eorum, adiuva nos Deus salutare nostre, et propter honore nominis Tui Domini libera nos. Alleluia, alleluia, Deus, qui sede super thronum et iudicas equitatem, es refugium pauperum in tribulatione. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundo Lucas. Naquele tempo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, comprimia-se à volta de Jesus quando ele estava ao pé do lago de Genezaré. Viu então paradas nas margens do lago duas barcas, cujos pescadores tinham descido e estavam a lavar as redes. Subiu para uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Depois sentou-se na barca, dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Simão, porém, respondeu-lhe, dizendo: Mestre, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Contudo, lançarei as redes sob a vossa palavra. Tendo feito isto, apanharam tal quantidade de peixe que as redes se rompiam. Acenaram por isso aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram e encheram ambas as barcas que quase se afundavam. Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retirai-vos de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, na verdade, tinham invadido, bem como aos que se encontravam com ele, por causa da pescaria que tinham acabado de fazer. O mesmo acontecendo a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, todavia, disse a Simão: Nada receis, daqui em diante serás pescador de homens. Então, puxadas as barcas para a terra, e tendo deixado tudo, seguiram-no. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, celebramos hoje o quarto domingo depois de Pentecostes, a Epístola da Santa Missa, o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. Até aconselho, depois em casa, quem tiver a Bíblia, pode meditar um pouquinho sobre o capítulo 8,
aos Romanos, que é um trecho belíssimo da palavra de Deus. Mas logo aqui, nesse comecinho do trecho da epístola de hoje, São Paulo faz um consolo aos fiéis que naquela época sofriam perseguição. Uma perseguição muito violenta, eles não eram aceitos, a fé cristã era rejeitada, sofriam preconceito e às vezes, muitas vezes, até mesmo perseguição física. O próprio São Paulo foi um dos que perseguiu os cristãos, né? Perseguiu com ira. E ele diz: irmãos, estou persuadido que os nossos sofrimentos de agora não têm proporção com a futura glória que se há de manifestar em nós. Então ele diz que nós devemos pensar no céu, pensar na glória que Deus tem reservado para nós. Os sofrimentos aqui, sim, são grandes, as perseguições são grandes, mas o que se há de manifestar é incomparável. Continuando, ele diz: a criação também aguarda esta manifestação dos filhos de Deus, a criação inteira. Você sabe que o mundo foi criado, toda a beleza do mundo foi criado por Deus para o homem. Deus criou todas as coisas para dar glória a Ele, obviamente, mas para também o serviço do homem. As coisas foram feitas para o homem e não o homem para as coisas. Hoje em dia, Satanás é tão esperto, né? Tudo ele distorce. Hoje em dia você vê gente adorando cachorro e desprezando criança, salvando ovo de tartaruga e defendendo aborto. Muito triste colocar a criação, a obra da criação, acima do homem. Isso é uma maneira de Satanás rebaixar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, para que a gente perca a nossa dignidade. Então São Paulo vai dizer isso, só completando: e a dignidade da criação está justamente em dar glória a Deus e servir ao homem. Então, o cachorrinho, ele seria inútil se ele não servisse ao homem, seria um desperdício. Até as baratas servem, porque comem um lixo, né? Tem uma teoria que diz que foi o cão que inventou a barata. Foi Deus mesmo, porque a barata serve para comer o lixo. Se não fosse para isso, não precisava ter barata no mundo, né? Aí tem que ter aquele monstro. As voadoras, meninas. A criação, vamos para o sério, né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, que manifestação é essa? A glória, a redenção, que já começou em nós, que somos batizados, Jesus que morreu e ressuscitou, mas a glória será manifestada na parousia, na segunda vinda de Cristo. Então a criação inteira verá o esplendor da glória de Deus manifestado em nós, que somos os filhos de Deus. A criação, com efeito, está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas pela autoridade do que a sujeitou, conservando todavia na esperança. Na verdade, também a criação deverá ser liberta da escravidão da corrupção, com rumo à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aqui vem o mais bonito desta palavra de São Paulo. Porque, como sabemos, toda a criação continua ainda a gemer, como que em dores de parto. Não só ela, mas também nós próprios, que temos as primícias do Espírito, também nós gememos dentro de nós próprios, na expectativa da adoção dos filhos de Deus, da redenção do nosso corpo em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, como diz a Salve Rainha, gementes et flentes in lacrimarum vale,
chorando e gemendo neste vale de lágrimas. A nossa vida, ela pode ser, e ela é, de fato, um sofrimento, um vale de lágrimas. Não que é uma coisa triste, de forma alguma, mas ai de nós, se não chorarmos os nossos pecados. O choro do cristão não é pelo sofrimento físico ou pela falta de dinheiro, é pelo pecado. Enquanto o mundo se alegra quando tem muito dinheiro, mas a alegria deles é vã, porque eles não choram os pecados. É isso que deve ser a razão da nossa dor, ofendermos a nosso Senhor. O resto não, porque tudo passa, como diz Santa Teresa d'Ávila. Então, essas dores de parto que nós sofremos, é o nosso desejo de nascer para a glória. A humanidade, então nós queremos não pecar, nós queremos estar com Deus. Porém, e aqui vem a coisa mais bela, como todo parto, senhoras que já são mães sabem, e nós pela ciência sabemos, todo parto começa pela cabeça, e o corpo de Cristo tem por cabeça nosso Senhor. O Cristo ressuscitado já está na glória do Pai. A nossa cabeça nos precede. Logo após a cabeça vem o pescoço, é Nossa Senhora. E nós somos o corpo de Cristo. Então, este parto, esta entrada na vida já começou com a ressurreição de Cristo. E nós sofremos as dores de parto. Mas como todas as mães sabem, a dor do parto não se compara, São Paulo vai falar em outra passagem, à glória de ter dado um homem no mundo, de ter nascido um homem no mundo, uma pessoa no mundo. Não se compara. Nenhuma mãe olhando para o filho, poxa, devia não ter sofrido para tu nascer. Não existe isso. Porque é incomparável a felicidade de ter um filho, a dor, que é bem passageira, por mais que seja forte. E assim, as dores da nossa vida para alcançarmos a glória do céu. Não vamos nos desesperar, porque ela será passageira e vai ser incomparável. A glória do céu às dores que nós sofremos. Eu estou falando de forma individual, mas isso se aplica à Santa Igreja também, como corpo. Falei corpo de Cristo, né? Então, a Igreja também sofre perseguições, sofre crises. Na história da Igreja, repleta dessas duas realidades, perseguições e crises. As perseguições são aquelas que vêm de fora, as crises são essas de dentro. Tem horas que tem mais uma, tem horas que tem mais outra. As crises, as angústias, mas em todos os momentos, mesmo nos momentos de maiores crises, resplandeceu ainda mais a santidade, como fogo purificando a prata e o ouro, diz lá no livro, acho que do Eclesiastes, não lembro agora. É no fogo que experimenta a prata e o ouro, e é no fogo da provação que se experimenta os filhos de Deus. Faz resplandecer, faz brilhar. Então, no fogo da perseguição e das crises, desponta com ainda mais brilho e fervor a santidade dos fiéis. Porque aqueles falsos, hipócritas, fracos na fé, são consumidos, perdem. E aqueles que amam o nosso Senhor resistem ao fogo da provação. Resistem. A purificação do fogo é isso. Aquilo que é precioso resiste. E aquilo que é palha vai embora, se queima. Então deixa queimar. Porém nós vamos resistir. No fogo da provação, repito, provação e crise. Perseguição e crise. Perseguição externa, crise interna. O fogo que se purifica. E aqui, irmãos, partindo dessa palavra de São Paulo, e aí, repito, vos aconselho a ler esse capítulo em casa, porque depois ele vai falar do amor de Deus,
de modo maravilhoso. Nós vemos nosso Senhor que, às margens do lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia, naquela vila de pescadores chamada Cafarnaum, ele vai encontrar os primeiros discípulos, Pedro, André. Eram pescadores, estavam pescando. Jesus começa a pregar, muita gente, e ele sobe. Haviam 2 barcas e ele sobe na barca de Pedro. Talvez não fosse a melhor barca, e Pedro certamente não era o de melhor temperamento, pelo contrário, mas ele escolhe a barca de Pedro e sobe na barca de Pedro, pede que se afaste para assim ele poder falar melhor para as multidões que ficam na margem. A gente imaginar essa cena das pessoas sentadas na praia e Jesus no barco, falando bem alto, que não tinha microfone. E Jesus começa a ensinar as multidões, até que despede e diz: agora vamos para dentro e vamos pescar. E Pedro diz: mas Senhor, passamos a noite inteira e nada apanhamos. Quase que ensinando nosso Senhor, assim, deixa eu falar uma coisa, Jesus, seu pai é carpinteiro, pescador que sou eu, então não venha ensinar a pescar. Mas Jesus dá uma ordem a Pedro, e Pedro diz: olha, não tem peixe, mas em atenção à vossa palavra. Ele já tinha sido tocado pela palavra de Deus, tocado pela pregação de Jesus, pela autoridade de Jesus. Vou fazer só o que o Senhor está mandando, mas não é possível, porque nós passamos a noite inteira, o mar não está para peixe. De dia não se faz pescaria. E ele fez o que Jesus mandou, jogou a rede e apanharam tal quantidade de peixes que as redes se rompiam, começavam a se romper pela quantidade de peixes. Acenaram, pois, aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram e encheram tanto ambas as barcas, que quase se afundavam. Queridos irmãos, muitas vezes a igreja, a exemplo de Pedro aqui, confia nas ações humanas, nas técnicas humanas. Existe até lugares em que se chama coaching para fazer formação para as pastorais. Nada contra essas técnicas humanas, mas isso não adianta de nada. Muitas coisas se fazem, às vezes também imitando o mundo. Toda imitação, ela é pior do que a original. Se é para se divertir, vai para o mundo, que é muito mais legal. Igreja não é lugar de imitar o mundo. Então, fazer técnicas mundanas, como eu posso dizer, meios criativos, tudo bem, mas para conquistar as pessoas, para quê? Temos uma tal quantidade de peixes. Que tipo? Redes rasgadas. Entra, sai. Redes rasgadas. Então, a grande tentação de sempre, isso faz parte do ser humano, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Deixa que eu faço, Jesus, eu sei fazer. Nós vamos fazer aqui uma articulação pastoral, eu sei fazer. Esses vocabulários assim, e se esquecem de que é Deus quem faz, que o principal é rezar, que o principal é deixar o Espírito Santo conduzir. E aí é que o improvável acontece. O improvável vem da graça de Deus e não dos nossos esforços humanos. É difícil isso, é uma constante tentação nossa, do ser humano mesmo, querer agir e pensar que a gente tem a solução para tudo, ou que a gente sabe resolver as coisas, que a gente vai fazer aqui uma técnica, a gente vai imitar tal coisa. Talvez transformar a igreja numa ONG cheia de projetos,
para beneficiar as pessoas, tudo bem, mas se esquece que estamos gemendo, esperando a glória do reino dos céus. E o que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, né? Então, o nosso Senhor nos chama a confiar nele, tanto de modo comunitário, como igreja, mas também de modo pessoal. Então, cada um de nós devemos ter um olhar espiritual. Atenção, não é que nós não devemos usar os nossos dons, os carismas que Deus nos deu. Pedro era um pescador, era a profissão dele, ele sabia pescar. Não é que Jesus chamou outra pessoa que não sabia pescar para lançar a rede. Não, ele tinha toda a formação do seminário de pescador. Ele tinha, né? Mas ele achava que não dava certo, porque humanamente falando, segundo a técnica que ele tinha aprendido desde criança, não dava certo. Entendeu? Então, segundo a técnica, não dava certo. E aí é que faltava o ver as coisas de modo sobrenatural. Sobrenatural. Com a graça de Deus, sim, dá certo. Se eu confiar em Deus, sim, dá certo. Então, eu vou usar, sim, os meus dons, aquilo que Deus me deu, mas eu vou confiar no nosso Senhor. E vou seguir o que Deus mandar. E vou obedecer a Jesus, vou obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus me pede. Colocar Deus em primeiro lugar. A rezar acima de tudo. Pensar no céu acima de tudo. Repito, na nossa vida pessoal também, né? Às vezes a gente já, talvez, eu já tentei de tudo para me afastar desse pecado, desse vício. Tentou mesmo, confiou mesmo em Deus, pediu a nosso Senhor mesmo, né? Ou está fazendo apenas esforços humanos? Então, acreditar no sobrenatural. Deus pode realizar o milagre. Portanto, irmãos, também aqui falando concretamente, eu mesmo vou aplicar que a gente confie em nosso Senhor. Tantos peixes virão que vai precisar chamar outra barca. Vamos confiar em Deus. Que uma só não vai dar, vai precisar de dois. Confiar em nosso Senhor. É improvável, segundo os critérios humanos, mas vejam, 4 anos atrás tinha muitas coisas improváveis aqui. Não é? Então, confiar em Deus. Nosso Senhor sabe o que faz e Ele sempre tira um proveito bom de tudo. Então, que Deus nos ajude com a sua graça e a Virgem Maria interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.